Olá, que bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. Confere só quanta coisa boa a gente produziu para você. Lembrando que o De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, está na hora de você escrever um livro. Fale com a Escriba, ela vai realizar este sonho para você. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana está incrível. Atrações maravilhosas e entrevistados da primeira linha. Confere só. O infinito oceano prateado de oportunidades para a geração 50+, movimenta cifras astronômicas numa entrevista surpreendente com o professor Fernando Potti. Como potencializar o sucesso profissional através da imagem? A estrategista de imagem e estilo Katia Cunha conta tudo. Plástica sem corte, mais jovem e mais bonita através da biomedicina estética, com a doutora Isa Martini. Nós da geração 50+, somos um oceano de oportunidades, porém, ainda não estamos sendo considerados como devíamos pelo mercado, pelas marcas e pelos serviços. E é sobre este tema que eu recebo agora no De Bem com a Vida, com muito prazer, o professor Fernando Potti, que é CEO da GBG Senior Ventures. Como vai, professor Fernando? De Bem com a Vida? Olá, Cris. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês e compartilhar aí conhecimentos e reflexões sobre esse mercado 50+. Sempre um prazer lhe receber. E a pergunta é, por que o mercado não nos enxerga como deveria? É uma pergunta interessante. Vamos pensar aqui juntos, todos nós. Primeiro, nós temos no Brasil, não é que seja ruim você ter jovens, mas nós sempre falamos, né, Cris, de uma sociedade que o brasileiro tinha aí um determinismo na juventude. Sempre, né? Eu cresci sendo um país jovem, e me orgulhava quando eu era pequeno de um país jovem. Nós somos os jovens que fazemos essa revolução. Isso é muito bom. Mas nós, brasileiros, e o Brasil em especial, está envelhecendo muito rápido. Envelhecendo significa a população está ficando longeva muito rápido. Se você imaginar, ou se nós imaginarmos que em 1940, até 1940, um pouco antes, você tinha uma taxa de natalidade 6,2 por ano, e recentemente o IBGE publicou que a taxa de natalidade caiu para 1,6, então tem menos pessoas nascendo no Brasil. Em algumas cidades, nós temos mais pessoas 50+ do que jovens de 1 a 18 anos. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm essa característica. Isso não é ruim, isso é muito bom porque você vai mesclando e integrando diversas gerações. O que é ruim, e que esse é o trabalho que a gente faz, e você tem colaborado muito, é nós ainda termos guardado no coração, no DNA, um preconceito contra as pessoas idosas, contra as pessoas sênior, contra as pessoas mais vividas. Porque a gente acha que chega numa determinada idade e quem está nos assistindo, se já tem 50 anos, vivencia isso, e se tem 30 anos, em 2050 vai ser um sênior e vai vivenciar isso, se nós não mudarmos. A gente acredita que a partir dos 50, você não tem mais o que fazer a não ser ficar aposentado. E essa métrica, essa realidade tem que mudar. Tu entende, Fernando, que esse preconceito em relação à pessoa com 50+ é um problema cultural, é uma questão de ignorância? O que se pode fazer para que esse preconceito ou esta ignorância seja trabalhado pelas gerações mais jovens?
nós temos dois conceitos muito legais que vale a pena quem está nos assistindo guardar aí na sua memória dois. A gente trabalha com o conceito da geração prateada. A geração prateada é aquela geração 50 a mais, é aquela geração que nasceu na década de 60, aquela geração que passou por várias revoluções, aquela geração que não é nativo digital, mas ajudou a construir toda a internet, aquela geração que hoje não é tão tecnológica como a gente gostaria, apesar de ser tecnológica, mas construiu toda essa tecnologia. Então, essa geração 50 a mais hoje é uma geração que gira no entorno de 1,8 trilhões de reais na nossa economia, segundo o Instituto Locomotiva. É uma geração que tem vontade e continua participando das atividades e é uma geração que pode contribuir muito. Então, esse é o conceito de geração prateada. Mas aí a gente tem um outro conceito, Cris, muito legal, que se chama economia da longevidade. Nós, da GBG Senior Tech Ventures, eu sou o CEO de uma Venture Builder, meu foco é investir em soluções tecnológicas das startups denominadas Senior Techs, aquelas que apresentam soluções para a população 50 a mais. Essa geração aí é que a gente quer suportar. Então, quando eu falo da economia prateada, nós da GBG Senior Tech estamos investindo em soluções tecnológicas para esse público. Quando eu falo de economia da longevidade, Cris, é o que nós estamos fazendo exatamente agora, é pegarmos as pessoas desde o seu primeiro momento de vida e trabalharmos essas pessoas para que ela possa ter uma longevidade com qualidade de vida. Ou seja, desde pequeno, saber que você vai viver cada vez mais e que você poderá manter-se cada vez mais produtivo. Então, a maneira de a gente ressignificar o nosso olhar para a população sênior, para a população 50 a mais, é nós nos fazermos duas perguntas. Que idade você teria se você não sabe a idade que tem? Então, nós temos todas as idades, independente da idade que eu estou vivenciando. E uma outra coisa interessante é com relação ao idoso, ao sênior. Ninguém quer ser idoso, mas ninguém quer ficar pelo caminho. Então, você tem essas duas questões maravilhosas. Nesse momento, em pleno do século XXI, no ano de 2022, nós, através da GBG Senior Tech e através desse hub de inovação, e onde você tem sido uma peça, uma parte importante, nós estamos trabalhando para ressignificar isso em cima de duas questões. Uma questão de negócio, business. As empresas que não estiverem focadas para esse mercado vão perder competitividade. E uma outra visão é dar credibilidade às pessoas para que elas possam se ver com potencial de continuar a fazer aquilo que elas sempre fizeram: trabalhar, se relacionar, viver, produzir, independente da idade. Fernando, muito comum as pessoas chegarem aos 50, aos 60 e buscarem se manter ativos no mercado, né? Como que eles podem ter acesso à GBG para buscar inspiração, experiência, enfim, tu pode compartilhar algum canal, algum contato para aquelas pessoas que buscam se manter ativas no mercado? Cris, obrigado aí pela pergunta. Nós temos no nosso site, que é www.gbgseniortech.com. Eu publico muito nas redes sociais, então meu nome está aí, eu sou o Fernando Potti, é só me procurar no LinkedIn. Agora, o mais interessante, Cris, é o que nós vamos identificando como grandes pérolas nesse mercado. Então, nós temos uma startup, uma Senior Tech, que ela é uma plataforma de trabalho. Então, o sênior que sai da empresa, mas que tem toda aquela competência que a gente sabe, aquele conhecimento que ele tem disponível, toda aquela trajetória de vida dele, ele pode se cadastrar
na Talento Sênior, que é uma das startups do nosso portfólio, e a Talento Sênior faz o match com as empresas, oferece Talent as a Service. A empresa precisa de um conhecimento, a gente faz esse match. Nós temos uma outra startup, 60 mais. O que eles fazem? Olha que coisa linda, Cris. Eles trabalham com produtores, pessoas que desenvolvem produtos, serviços, qualquer coisa que você faça, mas que você tenha 50 mais. E oferecem isso, essa produção intelectual, essa produção de conhecimentos, e eles oferecem isso para a população 50 mais, que quer comprar. Por que esse match é interessante? Porque uma pessoa de 50 a mais, ela entende muito bem qual é a necessidade dos seus pares. Então, esse é muito legal. Outra coisa interessante não basta as empresas mudarem o canal e começar a atender os sênior. Você tem que ressignificar o seu olhar. Vou dar alguns exemplos. Quando nós falamos de cidade inteligente, o que são cidades inteligentes? Você estar andando numa determinada cidade e tudo está conectado. A internet das coisas, utilizando inteligência artificial. Você vai andar na rua, quando tiver um aglomerado de pessoas, aquele sensor identifica que está na hora de fechar aquele sinal, o sinal fecha e você atravessa aquela rua. Mas quem é que está programando isso, Cris? É uma garotada, nada contra a garotada. Então, o que cabe se perguntar? Quando eu estive em Barcelona, que é considerada uma cidade inteligente, aquelas avenidas imensas, quando o sinal fecha, a velocidade do atravessar não é do sênior. A velocidade do atravessar é do jovem. Então, a gente tem que começar a olhar para essas necessidades dos sêniors e adaptar o seu negócio para as suas necessidades e alinhar com aquele olhar específico. Perfeito, Fernando, muito bom. E eu estava te ouvindo aqui já me imaginando numa cidade inteligente, onde as nossas necessidades e os nossos desejos enquanto geração 50 a mais possam ser atendidos, porque, segundo alguns especialistas, a questão da longevidade das pessoas vivendo até os 80, os 90, 100 anos é, sim, de fato, a grande revolução do ser humano, né? Ô, Cris, olha que interessante. Nós vivemos momentos históricos especiais. Eu fiz uma publicação no LinkedIn, quem quiser ver, dá um pulo lá, você vai gostar. E a publicação, eu colocava assim, o que você vê quando vê alguma coisa, era o título. E eu estava analisando uma reportagem publicada no Jornal do Comércio, em 1960. E o título dessa reportagem do Jornal do Comércio era Ônibus quase mata velhinha de 40 anos. De novo, em 1960, o Jornal do Comércio publicou uma matéria que o título era, com foto e tudo, ônibus quase mata velhinha de 40 anos. Aí você fala hoje, em 2022, você fala, que absurdo você considerar uma pessoa de 40 anos uma velhinha. Só que em 1960, a expectativa de vida era 45 anos. Então, a pessoa já estava ali, já está quase no final da vida. Quando nós chegarmos em 2050 e as pessoas olharem para 2022, vão levar um susto e vão dizer, cara, como pode as pessoas, naquela época, pensarem que uma pessoa de 80 anos era considerada idosa? Porque a expectativa de vida vai aumentar, nós vamos viver até 150, 200 anos, se não mais. Nós vamos continuar produtivos da forma que a gente deseja. Só que nós precisamos de suporte. Aí alguém diz, você precisa de suporte porque você é idoso. Não, eu preciso de suporte porque eu sou gente. Vou dar um exemplo, só para fechar essa fala. Quando meu filho nasceu, a minha filha, que tem 22 anos, a Luana, nós precisamos, Cris, fazer toda uma adaptação do quarto do bebê. Quem é que não fez isso? Entramos
na internet, conversamos com os arquitetos vieram, definiram para nós como é que deve ficar a cama, se vai ficar virada para a janela ou não vai ficar virada para a janela. Nós definimos que tipo de luminosidade deveria ter para não atrapalhar o bebê, botamos um radinho para ouvir se chorava ou não, o trocador, ou seja, tinha uma logística muito bem feita por profissionais especializados nesse caso. Quando a minha filha fez 15, 16 anos, nós tivemos que refazer o quarto dela. Já vimos adaptando e refizemos um quarto para um adolescente. Então, de novo, a cama, trocamos a cama para a cama de casal, enfim, fizemos uma série de estruturas para ela. Agora que eu estou vivendo o ninho vazio, eu e a minha esposa, que somos sênior 50 a mais, eu não encontro profissionais especializados que possa me ajudar a adaptar a minha casa para as necessidades de um sênior. Então, olha que interessante. Nós viramos invisíveis. Não olham para nós. O arquiteto não olha para nós. As lojas de comércio não olham para nós. As agências de viagem não olham para nós. As academias de ginástica não olham para nós. E o que eles dizem? Vocês até podem ser usuários, mas não somos o usuário prioritário. Aqui na GBG Senior Tech, a gente faz diferente. A gente procura as startups chamadas Senior Techs e vamos ajudá-las a se direcionar para esse incrível mercado que é a economia prateada e empoderar essas pessoas para que elas possam continuar fazendo tudo o que sempre fizeram com todo o suporte tecnológico. Perfeito. E só no Brasil, para complementar, nós estamos falando num mercado que ultrapassa R$1 trilhão. Fernando, sempre um prazer te ouvir. Muitíssimo obrigado e que você esteja cada vez mais de bem com a vida. Um abraço. Obrigado, Cris. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Agora, no De Bem com a Vida Expresso, que saiu do estúdio e veio receber seus convidados presencialmente e gravado aqui no restaurante La Vita Bella, nós vamos abordar um tema vital, importantíssimo para potencializar o sucesso profissional. Nós vamos falar sobre a nossa imagem. Sobre o tema, nós conversamos com a estrategista de imagem e estilo e marca pessoal, Kátia Cunha, também especialista em análise cromática. Como vai você, Kátia? De bem com a vida?
Sempre. Tudo bom, Cris? É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Sempre de bem com a vida, é claro. Satisfação em te receber. Tá gostando aqui do La Vita Bella, Kátia? Muito. Achei muito agradável, lindo lugar. Achei maravilhoso. E que bom que saísse do estúdio, né? Sim, é assim, outra coisa, é outro clima, é outra atmosfera. Com certeza. E assim a gente está tendo essa oportunidade, né? De poder... gravar esse programa num lugar tão gostoso como esse. Confraternizar e conversar desta forma assim tão descontraída. Mas, Kátia, explica para nós. Nós precisamos de 4 segundos, apenas 4 segundos para fazer a leitura de uma pessoa? Como é que é isso? Esse é um tema que já vem sendo... motivo de estudo, né, Cris, há muito tempo, e essa foi a conclusão de um estudo dos psicólogos americanos, Alexander, na verdade ele é um russo, né, Alexander Todorov e Janine Willis, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. São 2 psicólogos que realizaram esse estudo e chegaram a essa conclusão, de que a gente precisa de apenas 4 segundos para formarmos a primeira impressão de alguém, né? Então, a gente leva cerca de 4 a 7 segundos e a gente solidifica essa primeira impressão em apenas 4 minutos. Então, quando a gente olha para alguém, o que a gente analisa? E é sempre óbvio que essa análise que a gente faz é uma análise inconsciente, né? A gente sempre busca uma imagem assim de confiança, né? De credibilidade e para ver se a gente é interessante, né, para aquela pessoa. Então, é isso que o nosso cérebro quando olha para alguém, analisa, né, se aquela pessoa é interessante para merecer a nossa atenção. Assim como a pessoa que está nos vendo também está julgando da mesma forma. Se nós somos interessantes o suficiente, né, para despertarmos e merecermos a sua atenção. E para que a gente seja merecedor desta atenção, que cuidados ou que detalhes nós devemos ter para que isso aconteça? Bom, aí que está. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar e manter a nossa imagem, cuidar da nossa imagem de uma forma intencional, né, de uma forma estratégica. Como é que a gente pode fazer isso, né? Isso é uma coisa que eu digo que no exterior, por exemplo, muitas mulheres já fazem isso de maneira corriqueira. E aqui no Brasil, graças a Deus, muitas empresárias já abriram os olhos para essa realidade, né? Porque hoje a gente está muito mais presente no mundo virtual, no digital. Então, a gente já viu que a imagem é uma coisa muito importante, né? Então, por exemplo, eu posso te citar muitos casos de clientes minhas, por exemplo. Por favor. Por exemplo, eu tenho clientes assim, que estão assumindo... Eu tenho uma cliente que se vestia de uma maneira muito mais sóbria e teve que assumir uma área de criação de uma agência de publicidade. Tá? Então, como é que ela vai assumir uma área de criação, uma área de inovação e vai se apresentar para a equipe, né? Então, ela não, através da roupa, né, ela vai chegar, vai se apresentar para a equipe e ela não vai só mostrar, ela não precisa só mostrar autoridade, competência, ela também precisa mostrar criatividade, liderança, que ela é uma pessoa antenada, né, à frente do seu tempo, proativa. Tudo isso a gente mostra competência, mostra habilidade, tudo isso nós mostramos através da nossa imagem, porque a gente comunica o tempo inteiro, né? E é isso que essa imagem que as pessoas formam nesses 4 segundos quando olham para a gente, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente e quando a gente se veste de uma forma intencional. Só que isso vai muito além, né? Não é só a vestimenta, porque toda a nossa imagem é a nossa essência, é o nosso estilo, tudo, é a nossa personalidade que está materializada na nossa aparência, né? E isso não é só, vai muito além das nossas roupas, muito além do vestir,
né? É um conjunto dos nossos costumes, de tudo aquilo que a gente absorveu durante toda a nossa infância, do modo de vida, das pessoas que nos influenciaram, de pessoas da nossa mãe, dos costumes que a gente tem, de condutas. Isso é que formam os nossos hábitos e o estilo que a gente tem e que a gente vai imprimir na nossa aparência e na nossa comunicação. Kátia, eu queria aproveitar e te perguntar assim, a gente fica na dúvida, né? Se segue a moda, se observa as tendências ou se a gente olha para a essência. Como andar nessa jornada? Eu considero assim, eu acho que moda e tendência são coisas muito legais, né? Agora, como estrategista de imagem e estilo, para as minhas clientes, eu acho assim, quando a gente vai montar um guarda-roupa intencional, né, para se ter, eu digo assim, a gente tem que ter 50% de peças atemporais, 10% de tendência, né? Porque de peças statements que a gente fala, né? De tendências, porque tendência isso vem e vai, isso vem com a moda. Agora, peças que são clássicas, que são atemporais, e peças, o importante é ter peças que te representem. Eu trabalho muito mais com peças que façam parte da essência da cliente, né? Porque isso é que é importante. Peças que digam quem é a Cris, por exemplo, que transbordem a tua essência e a tua personalidade. Porque daí, quando a pessoa for te olhar, tu não precisa dizer uma palavra. Ela vai te olhar e já vai saber quem tu és. Isso já vai demonstrar as tuas habilidades, as tuas características, o que tu gostas, o que tu não gosta. Quem é a Cris? Sem precisar ser dita, porque isso é uma ferramenta de comunicação não verbal. A maneira como a gente veste, como a gente se comporta, tudo isso faz parte do nosso estilo. E isso é uma estratégia de comunicação. E com esta conversa com a Kátia Cunha, você já vai pensar em como receber o ano de 2023 numa nova performance. Kátia, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui no De Bem com a Vida, no restaurante La Vida Bella, e vamos fazer um brinde para que 2023 traga a melhor versão de cada um de nós. Isso aí, um brinde, Cris. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Quem sabe receber 2023 com uma imagem ainda mais bonita e jovial? Existe uma possibilidade chamada plástica sem cortes. Para sabermos mais, nós recebemos agora no De Bem com a Vida a doutora Isa Martini. A doutora Isa Martini é gestora da Clínica Plástica Sem Corte e especialista em biomedicina estética. Como vai, doutora? De Bem com a Vida? Muito bem com a vida. Muito obrigada pelo convite, né? Excelente, lugar maravilhoso aqui. É um restaurante La Vita Bella genuinamente italiano e o tempero, nossa, é de dar
Água na boca. Fantástico. Fala em água na boca, doutora Isa. Explica para nós o que vem a ser plástica sem corte. Não tem tesoura, não tem sangramento, como assim? Exatamente. Então, a plástica facial sem corte compreende um grupo de protocolos não invasivos que trazem aí algumas técnicas voltadas à eliminação definitiva do excesso de pele, de rugas e de flacidez, através de pontos de fulguração com jato de plasma, e também com micropuntura que elimina por raspagem esse excesso de pele. Quando então fechamos um projeto com bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico e peeling do Mar Morto. Desta maneira ocorre uma revitalização que pode apresentar aí um rejuvenescimento nas áreas da face, pescoço e colo a partir de 10 anos e com todos os cuidados de acompanhamento que nós proporcionamos junto à equipe Clínica Isa Martini Plástica Sem Corte aqui no Barra Shopping Sul em Porto Alegre. Tu fizeste referência ao peeling Mar Morto. Pode explicar para nós o que vem a ser? Perfeito. O peeling do Mar Morto, então, ele compreende um peeling vegetal, né? Que faz toda uma escamação epidérmica. Não, ele é um peeling mecânico, não é um peeling químico, então não apresenta nenhuma intercorrência. Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha um excesso de pele sobrando, ou mesmo manchas de pele, flacidez, rosáceas. Então a gente faz toda a eliminação epidérmica no final do projeto da plástica e dessa forma vem toda uma pele nova na substituição, uma revitalização cutânea, né? Doutora Isa, o nosso público no De Bem com a Vida são as pessoas 50 mais. Perfeito. A plástica sem corte, ela consegue contemplar? Exatamente. Então, a plástica facial sem corte, ela proporciona a revitalização não apenas das rugas dinâmicas, que são aquelas ruguinhas que aparecem quando a gente franze a testa ou faz movimentos de mímica e relaxa, muito presente nas pessoas, principalmente até 40 anos de idade. Quando você vai lá, coloca apenas uma toxina botulínica, um preenchedor e já resolve, né? Então, principalmente a partir de 45, 50 anos de idade, nós mulheres, mas também homens, porém principalmente mulheres, apresentamos as rugas estáticas. Quais sejam? Aquelas rugas que ficam presentes na face mesmo após a aplicação da toxina botulínica, dos preenchedores. Então é imprescindível nós fazermos uma plástica facial para eliminarmos esse excesso de pele, rugas e flacidez já presentes nas áreas da face, pescoço e colo, porque a pele, Cris, ela é o maior órgão do corpo humano e segue crescendo por toda a vida. Então, com o passar das décadas, há a perda continuada da massa óssea, muscular, coxins de gordura, e nós precisamos tirar esse excesso que já realmente não é mais corrigido com protocolos de paralisador muscular e também hidratação. Então a plástica vem sem outras intercorrências, a não ser ficar aí com a pele um pouco assada por 48, 72 horas, utilizando os ativos que nós já proporcionamos para vocês na clínica, já incluso no tratamento, com acompanhamento exclusivo e personalizado, e a eliminação do excesso de pele, rugas e flacidez é definitiva. E depois de um período, Cris, em torno de 4 a 5 anos, é importante fazer uma manutenção, que é uma cortesia da clínica para as pacientes da casa. Isso. Porque realmente é importante a gente acompanhar essa revitalização. E é claro, né, os cuidados com a utilização de protetor solar, tomar 2 litros de água por dia, ter uma alimentação adequada, dormir bem, tudo isso aí é importante para que a gente tenha uma qualidade de vida como um todo, né? A plástica está aqui para proporcionar a cada uma de vocês a sua melhor versão. Essa plástica sem cortes, esse protocolo, quanto tempo a pessoa precisa para voltar, digamos assim, ao trabalho, às suas atividades normais? Ela precisa de um tempo de repouso, enfim, não pegar sol, Perfeito. Não usar maquiagem? Perfeito. Então, mesmo no dia do tratamento, no dia seguinte, você já pode passear com o cachorro no pátio, como a gente brinca, né? Tomar um solzinho, desde que seja com chapéu, protetor solar, óculos de sol. Então, você já sai da clínica podendo manter as atividades normais do cotidiano, como frequentar ambientes cobertos. Então, Florianópolis, 40 graus, sem protetor solar e óculos de sol, a gente nunca recomenda que se faça, mas se quiser fazer, depois de uma semana. Agora, no dia seguinte, já é possível fazer uma maquiagem, ir ao trabalho, considerando, é claro, o desconforto estético por 48 a 72 horas. Não precisa repouso? Não precisa. Bem tranquilo. Também não faz uso de medicação química? Não precisa, só um Cicaplast Balm que nós já fornecemos para vocês utilizarem em casa.
Doutora Isa, aproveitando a sua presença, e não posso deixar de lhe perguntar assim, recomendações básicas para que uma pele madura possa ganhar brilho e uma aparência mais jovial. Excelente. Bom, como a gente já tratava, 2 litros de água por dia, imprescindível, que seja ingerido todos os dias. E a água não é chimarrão, nem chá, nem suco, tem que ser água pura realmente. Protetor solar, no mínimo fatoração 50 contra o VA e VB. Uma colher de chá 3 vezes ao dia, muito importante também, para que a gente possa fazer toda essa proteção química e também física, que se quiser colocar uma base cor também por cima, um protetor solar com base cor. Dormir 8 horas por dia, evitar cigarro, evitar bebidas alcoólicas, excesso de frituras e açúcares, e ter uma vida menos estressada possível. Isso é muito importante para a qualidade da vida como um todo, e é claro, também para a pele, né? E é claro que associado a isso a gente tem todo um banco de colágeno que a gente oferece para vocês junto ao tratamento na clínica Isa Martini Plástica Sem Corte. A senhora não falou do café. Ele é um vilão ou é um amigo da pele? Café preto. Perfeito. Tudo que é utilizado com critério é bem-vindo. Então, o café, ele também estimula toda a vascularização tópica, proporcionando aí um equilíbrio para a pele. Claro, nada em excesso, até 3 xícaras pequenininhas por dia é muito bem-vinda, né? Mais do que isso, pode apresentar outras intercorrências, mas é importante também fazer a visita ao cardiologista. Este é o De Bem com a Vida. Quem sabe em 2023 já vire o ano mais jovial, mais bonita, e aproveitando esse procedimento chamado Plástica Sem Corte. Muito obrigada, doutora Isa, um prazer recebê-la. O prazer é todo nosso, a equipe agradece. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida TV. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 9 91 15 20 90. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muito o privilégio e o prazer da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, Web Produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.